Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Lembre-se, em 200 anos o homem fará contato com irmãos em mente de outros mundos. Um aparelho húngaro primeiro irá captar sinais do cosmos, e a verdade sobre este cosmos deve ser procurada nos antigos livros sagrados. Parece uma mensagem de Game of Thrones, a aclamada série da HBO. No entanto, essa reflexão faz parte de algumas visões de Baba Vanga, que contou à sua afilhada, Krasmira Stonayova, em maio de 79, sobre o futuro da humanidade e a conexão dos terráqueos com seres de outro planeta. Stonayova, por sua vez, registrou a história da profecia em seu livro Vanga, onde narra toda a trajetória da vidente mundialmente conhecida. De acordo com as informações disponíveis em todos os cantos do mundo, e assim como em outros vídeos sobre o futuro do nosso planeta, a aritmética simples mostra que, de acordo com o que foi dito, o primeiro encontro da humanidade com os irmãos de outras galáxias acontecerá em 2179. Baba Vanga é uma das profetas mais reconhecidas do mundo de todos os tempos. Ao procurarmos vestígios sobre seus conhecimentos e livros sagrados, descobrimos histórias fascinantes. Desde contatos imediatos de terceiro grau, passando por tribos antigas que se comunicavam como formas de vida alienígenas, até os primórdios das civilizações antigas. Há também os registros dos egípcios e sumérios, que muitos afirmam que podem ter sido originados a partir do cruzamento de seus ancestrais com genes advindos de outras constelações. No vídeo de hoje, vamos seguir os passos dos alienígenas, porque parece que eles retornarão mais fortes do que nunca e poderemos acabar como seus súditos, ou, na melhor das hipóteses, poderíamos evoluir com suas tecnologias e corpos que poderiam nos tornar imortais. O comando Ashtar Sheran, conhecido como a alma gêmea do arcanjo Miguel, é considerado um ser extraterrestre altamente reverenciado, que serve como regente do comando Ashtar e da Federação Galáctica de Luz. Suas mensagens são levadas em consideração pela geração da Nova Era, que relata que este ser originou-se de um reino de dimensão superior ou de uma civilização extraterrestre evoluída, possuindo conhecimento avançado e compreensão espiritual para ajudar o nosso universo a transitar pela quarta, quinta e sexta dimensões. Até agora, não houve nenhuma evidência científica para encobrir suas crenças, mas as mensagens associadas a Ashtar Sheran são comumente transmitidas através de pessoas que alegam o contato com essa energia, afirmando ter comunicação direta com ele e outros membros do Comando Ashtar. Com base nas profecias dessa comunidade OVNI, entre 1952 e 53, George Van Tassel, fundador do Ministério da Sabedoria Universal, escreveu um livro intitulado I Rode a Flying Saucer, onde registrou as revelações que recebeu de um extraterrestre que estava prestes a entrar no nosso sistema solar pela primeira vez. Em suas palavras, o Comando Ashtar faz parte de uma grande confederação de planetas. Suas mensagens revelam que primeiro vamos passar por uma evolução em nosso sistema solar e depois em nossa galáxia, para assim passarmos de uma altitude mundial que ainda não alcançamos para um sistema solar, uma galáxia, um universo e, eventualmente, um universo omni. Será um grande dia na evolução da Terra, quando o nosso planeta poderá ocupar seu lugar de direito nos assuntos solares, galácticos e universais. Diferentemente dessas afirmações ainda não comprovadas, a história do nosso planeta contém alguns acontecimentos emblemáticos sobre as energias interplanetárias que nos cercam e que foram rejeitadas por anos, mas depois comprovadas. Na manhã do dia 21 de fevereiro de 2000, às 8h20, ocorreu um acontecimento extraordinário. Na periferia de Landers, Califórnia, uma imensa rocha de monzonito de quartzo ígnea, formada há cerca de 65 e 136 milhões de anos, se partiu. Uma seção considerável da rocha desabou, revelando um núcleo de granito branco brilhante.
Essa rocha gigante, apropriadamente chamada de errática, tem cerca de 7 andares de altura e pesa 25 mil toneladas na sua forma original. A história começa anos antes de Giant Rock, como ficou conhecida, se dividir misteriosamente. O monólito, de tamanho de um apartamento, alcançou ampla notoriedade de acordo com os relatos de entusiastas da teoria da conspiração, ou mesmo de grupos da Nova Era que discutiam sobre a relação dos povos ancestrais com cerimônias espirituais na pedra gigante, durante as quais apenas o chefe tinha permissão para tocá-la ou estar perto dela. Assim, os adeptos da Nova Era descreveram a localização de Giant Rock como um vórtice espiritual onde linhas especiais da Terra se cruzavam, canalizando assim a energia mística e psíquica. Talvez haja alguma validação nessa afirmação. Afinal, Landers, localizada a cerca de 30 quilômetros ao norte do Parque Nacional Joshua Tree, foi o epicentro de um terremoto de magnitude 7,3 severamente destrutivo em 28 de junho de 1992. Mas, retomando aos eventos do ano 2000, nos dias 19 e 20 de fevereiro daquele ano, a fundadora da Eagle Wings of Enlightenment, um centro dedicado à paz e à não violência, localizado no sul de Los Angeles, iniciou uma cerimônia composta por rituais que envolvia uma longa dança com um grupo de devotos em volta da Giant Rock. Sri Nata Devi Premananda, além de fundadora do centro, sempre foi considerada e respeitada como professora espiritual e devido à sua previsão sobre o descaso que Giant Rock estava sofrendo a nível de negligência espiritual, propôs o rito de vigília e dança ao redor do monumento. Em resposta aos descuidos com o tal vórtice, a previsão alertava sobre a revolta violenta do planeta Terra, considerado como a grande mãe, ao menos que o grupo interviesse. Era essa a história detalhada de que a grande pedra poderia se partir ao meio caso a grande mãe demonstrasse o seu descontentamento com as atuais práticas da humanidade. Após o jejum, o grupo iniciou a cerimônia em Giant Rock e mudou-se para a propriedade vizinha da Integratron naquela tarde. A partir do pôr do sol até as 3h30 da manhã do dia seguinte, 8 a 10 participantes continuaram a dançar ao redor de uma fogueira até a última pessoa cair de exaustão. O rito foi concluído quando uma chuva leve começou a sair. A pedra se quebrou no dia seguinte e Sri Nath Devi e os seus acólitos interpretaram esse evento como a Mãe Terra abrindo seus braços para nós, como se estivesse abrindo seu coração para o mundo ver. Este episódio adiciona mais uma camada enigmática à estranha e colorida história folclórica de Giant Rock, que alguns consideraram a maior pedra independente do mundo. Para quem se perguntou o que é Integratron, este local foi anunciado como uma máquina rejuvenescedora numa mistura de arte, ciência e magia, elaborada sob precisas instruções dos extraterrestres. O prédio, com teto em forma de domo, uma estrutura composta por triângulos ou polígonos que formam uma esfera, ou parte dela, foi construído no final dos anos 50 pelo ufólogo e pesquisador de questões paranormais George Van Tassel. Localizado nos arredores da localidade Landers, próximo a Giant Rock, a máquina do tempo recebe quem queira experimentar a sensação de um banho sônico no deserto de Mojave, na Califórnia. Reza a lenda que, após meditar à sombra da rocha gigante, Tassel recebeu instruções precisas de seres vindos de Vênus para construir uma máquina que prolonga a vida e ajuda a aproveitar a sabedoria da idade, assim como um projeto de pesquisa sobre a antigravidade e as viagens no tempo. Um dos frutos dessa visão foi o livro que citamos anteriormente, escrito por Tassel. Segundo os atuais administradores da máquina do tempo, a estrutura de 11,5 metros de altura por 16,7 de diâmetro utiliza as propriedades curativas do que se conhece como geometria sagrada, que compartilha com outros edifícios famosos como a Basílica de São Pedro.
A um preço de $25 por pessoa, o Integratron abre as suas portas a quem queira escutar os sons que emanam de uma dúzia de vasilhas de quartzo manipuladas por um guia durante cerca de 1 hora. No entanto, para o banho sônico, há uma advertência para os participantes da experiência não utilizarem câmeras e manterem os seus telefones celulares sempre desligados. Em cada turno, o domo vai se enchendo lentamente com cerca de 20 visitantes que se deitam em toalhas de yoga e escutam um concerto de sons crescentes, cada vez mais embriagador graças às propriedades acústicas da câmara. A cascata de notas produzidas pelo atrito de um pano com as bordas das vasilhas, aumentada pela configuração do domo, cria um efeito relaxante nos presentes que, meio adormecidos, desfrutam de uma experiência pouco comum. Segundo Datron, que auxilia nos banhos e também gosta de ser chamado de Tron, o lugar aproveita as vantagens geomagnéticas em que está situado, composto por 3 rios subterrâneos que cruzam a propriedade para carregar de energia o visitante e liberar todo o seu poder curativo. Um jovem psicólogo que visitou o local mais de 4 vezes relatou que existem bloqueios que herdamos de nossos antepassados, de traumas e guerras. Sendo assim, ao sair da experiência, a sensação que o psicólogo teve foi de uma capacidade maior de condução do corpo e da mente em uma forma mais integrada, além de uma ampliação em sua capacidade de comunicação, explicou a agência F. Skylar Wilson em uma reportagem publicada no portal Terra. De fato, a maioria dos relatos das pessoas ressalta o estado de atenção mais presente e com a mente mais em paz. O certo é que, entre as teorias espirituais, o passado de histórias paranormais que envolvem a Giant Rock e a remota localização do Integratron, cerca de 225 quilômetros a nordeste de Los Angeles, o espaço recebe vários visitantes ao longo do ano para oferecer-lhes uma experiência singular. A visita se completa com um breve percurso pelos caminhos arenosos do deserto, onde é recomendado estar muito atento aos sinais do percurso, para que o visitante não se perca durante a jornada com destino à Pedra Gigante. Em seu livro de 1956, Into This World and Out Again, Van Tassel relatou seu primeiro encontro físico com seres interplanetários. Segundo seus registros, Tassel foi acordado por Solgonda, um membro do Conselho das 7 Luzes, por volta das 2 da manhã de 24 de agosto de 1953, e levado para uma espaçonave que pousou na pista de pouso adjacente de Giant Rock. Van Tassel descreveu a espaçonave como tendo cerca de 9 metros de diâmetro e cerca de 5 de altura, com um espaço interior que parecia um pouco menor. Assim que Van Tassel se teletransportou a bordo, Solganda e outros 3 humanoides, aparentemente do sexo masculino, mostraram-lhe a instrumentação de navegação celestial da nave e também outros recursos, incluindo assentos retráteis compartilhados com Tassel através do recurso de telepatia. Durante uma entrevista televisionada em 1964, Van Tassel estimou a duração do incidente aproximadamente com 20 minutos de permanência na nave. Ele descreveu os extraterrestres como jovens com aspectos de pessoas brancas com um bronzeado bom e saudável. Estariam esses seres camuflados? A questão é que essas figuras humanoides também tinham uma estatura comum à nossa. No entanto, Van Tassel informou que aqueles sujeitos tinham cerca de 700 anos, algo impossível para nós. Muitas das missivas telepáticas alertaram Van Tassel e seus semelhantes sobre os perigos de testar armamentos atômicos e termonucleares. A mensagem dizia: devido a cálculos imprecisos, muitos de seus semelhantes sofrerão doenças prolongadas devido a um experimento a ser realizado na próxima semana. Essa loucura no uso da energia atômica para a destruição repercutirá sobre os utilizadores. Descontinuar. Na verdade, o governo dos Estados Unidos detonou 8 armas atômicas de lançamento aéreo gratuito entre 1º de abril e 5 de junho de 52 no campo de provas de Nevada, como parte da Operação Tumbler Snapper,
que causou a exposição de civis à radiação em quantidade drástica de radioiodo 131 em regiões a favor do vento. Outra informação sobre a região é que Van Tassel aparentemente não foi o único a ser contactado por OVNIs. Portanto, não é mais uma coincidência que quase todos esses indivíduos experimentaram encontros com alienígenas no deserto da Califórnia. Considere George Adamski, autor do livro Discos Voadores Pousaram, de 1953, co-escrito com Damon Leslie. Adamski se tornaria conhecido em novembro de 52 quando veio a público anunciar ter sido contactado telepaticamente por um habitante de Vênus. Desde então, nos anos seguintes, Adamski afirmaria contato também com habitantes de outros planetas como Marte e Júpiter. Ele ganhou notoriedade ao divulgar supostas fotos dos discos voadores e seus tripulantes, relatando inclusive ter viajado nas espaçonaves até outros planetas. Porém, foi com um livro chamado Dentro das Naves Espaciais, de 56, que Adamski alçou a fama. De acordo com alguns pesquisadores, ele desempenhou 2 papéis distintos e relevantes no imaginário dos extraterrestres e discos voadores. O primeiro foi de inaugurar um gênero narrativo em primeira pessoa dos contatos com alienígenas, que se tornaria padrão a partir de então. O segundo é a articulação dessa narrativa com um pensamento esotérico. Adamski afirmou que o seu primeiro encontro com uma venusiana amigável chamada Orton, perto de Desert Center, Califórnia, em 20 de novembro de 52, ocorreu na mesma época do contato inicial de Van Tassel. Adamski descreveu Orton como um extraterrestre elegantemente vestido, com um macacão e cinto, com feições nórdicas bronzeadas e cabelos loiros na altura dos ombros, e que se comunicava telepaticamente. Em 1949, vários anos antes desse encontro específico, Adamski já ministrava palestras públicas em todo o sul da Califórnia sobre os seus numerosos avistamentos de OVNIs na área de Palomar Gardens, no norte do condado de San Diego. Tal como aconteceu com os alienígenas compassivos de Van Tassel, Orton alertou Adamski sobre os perigos dos testes atômicos, com a explicação de que a radiação emanada da Terra se espalharia e contaminaria todo o sistema solar. Adamski também afirmou que os venusianos subscreveram uma lei universal, enfatizando um criador de tudo que refletia convenientemente as crenças e doutrinas religiosas judaico-cristãs. Sendo assim, a ideia de que o cristianismo e até mesmo o próprio Cristo chegaram do espaço exterior parece ser o ethos predominante comunicado por esses mentores alienígenas aos seus contactados na década de 50. Van Tassel chegou ao ponto de postular que Maria, mãe de Cristo, era ela própria uma extraterrestre que se ofereceu como uma voluntária através de uma missão para dar à luz a Jesus na Terra, ou Shan, como se dizia que as pessoas do espaço chamavam o nosso planeta. Nessa perspectiva, parece que Jesus Cristo também foi um estrangeiro selecionado para o dever. Ambos faziam parte da raça adâmica, que, segundo Van Tassel, consistia de pessoas espaciais da pura criação de Deus. Tassel prossegue mencionando que os 3 reis magos presentes no nascimento de Cristo eram extraterrestres que seguiram a espaçonave mais conhecida como a Estrela de Belém, até pairar onde Jesus estava nascendo. A declaração anterior é um exemplo de uma das numerosas e complicadas interpretações revisionistas de Van Tassel, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, na qual ele postula anjo como um erro ortográfico e também de interpretação de alienígena. Em sua coleção de escritos ao longo de 20 anos, organizados na obra When Stars Look Down, ele observa que, independente da crença em Cristo, o ponto é que as condições da Terra exigem intervenção externa e o tempo está em conformidade com os requisitos das profecias do Apocalipse descritas na Bíblia. Assim, Van Tassel e outros ufólogos cristãos dos anos 50, incluindo Adamski e Orfeo Angelucci, inauguraram o movimento Nova Era da Terra, misturando tradições esotéricas, ocultismo, contracultura dos anos 1960 e ambientalismo numa instituição espiritual eclética e holística.
Portanto, é válido compreender as ideias de Adamski e Van Tassel como visões pioneiras na concepção de extraterrestres como seres evoluídos, prontos para trazerem lições sobre ética e moral aos habitantes primitivos e armígeros do planeta Terra. A questão que fica, com tantos recursos novos, como milhões de satélites no espaço, drones de altíssima tecnologia, inclusive dedicados à guerra, é: como será que estamos sendo observados? Seríamos nós as atuais presas dos alienígenas? Será que não aprendemos em nenhum outro momento da história a nos comportar melhor, assim como os nossos adventos tecnológicos? Fica a questão, fica a reflexão para os nossos próximos vídeos sobre o assunto. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.